vez. Amantíssimo Deus, glorioso, eterno e bondoso Pai, te damos graça por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido nessa noite, de estar adorando, exaltando e glorificando o teu santo nome. Espírito Santo, o Senhor, Pai amado, conhece, nos sonda e sabe que de mim eu não tenho nada, não sou nada e não posso nada se não vier de ti. E nessa noite eu me coloco à sua disposição para que o Senhor venha falar através de mim, porque o Senhor conhece cada vida, cada um que tem entrado por essas portas. Então me usa conforme o seu querer, a sua vontade nessa noite, neste lugar. Assim eu te peço, eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Irmão, possa tomar assento. Motivo de grande alegria estar aqui adorando, exaltando e glorificando ao nosso Deus. Tema proposto nessa noite é: eis que faço novas todas as coisas. Tema que fala em Apocalipse 21, fala sobre o novo céu, nova terra, sobre as coisas que irão acontecer, irá vir sobre nossas vidas. João, o apóstolo, ele está na ilha de Patmos, aonde ele tem essa revelação. Por isso, Apocalipse quer dizer revelação. E ali ele vai ter essa revelação concernente às coisas vindouras, as coisas que iriam acontecer. E nessa parte, aonde nós acabamos de ler, é onde está ali findando tudo isso que nós estamos vivenciando. Sabemos que no início, Deus ele vai criar o céu, a terra e tudo ele vai criar. Vai colocar um homem ali no jardim do Éden. Porém, o pecado ele entra através da desobediência do homem. Aonde o Senhor ele dá uma ordem, ele ordena e fala: não comereis desse fruto. E ali Eva, persuadida pela serpente, ela vai comer e ela vai dar ao seu esposo aquele fruto. Então, através desse ato entra o pecado e entra a morte e a sentença sobre o homem, aonde está ali no capítulo 3, no versículo 17 de Gênesis, aonde a terra ela vai ser amaldiçoada. A terra ela vai ser amaldiçoada, ali no ato daquele pecado. O homem ele vai viver agora, vai trabalhar, vai viver do seu suor. A mulher vai se multiplicar as dores de parto. E a serpente vai rastejar comer o pó da terra. Mas ali mesmo Deus vai sentenciar e vai falar: de uma mulher nascerá um que vai pisar a sua cabeça. Você imagina agora um quadro, um artista famoso. Ele pintou aquele quadro. Aquele quadro está exposto numa sala. Ali todos estão observando aquela pintura, aquele quadro. Você imagina que entra naquele sala uma pessoa e começa a arranhar aquele quadro. Começa a arranhar aquele quadro e, não satisfeita, começa a jogar tinta naquele quadro. Ainda não satisfeita, começa a rasgar aquela tela daquele quadro. Um quadro bonito de um pintor famoso. As pessoas que estão ali começam a olhar para aquele quadro e dizer: já era, perdeu o valor, não tem mais jeito. Esse quadro se acabou, agora só resta jogar fora, descartar. Porém, aquele pintor, ele entra naquele lugar, naquele ambiente, e ele pega aquele quadro, ele olha aquele quadro, ele começa a restaurar aquele quadro. Ele começa a costurar aquela tela que está rasgada. Ele começa a tirar aquela tinta
e Ele começa a dar nova pintura, um novo formato, um novo ambiente para aquele quadro. E aquele quadro que era descartável para muito, agora virou um quadro muito mais bonito do que o anterior. Ficou um quadro belíssimo, restaurado. Assim é o mundo. Assim é o mundo, e o pintor é Deus. Por mais que você olhe e fala, não tem esperança, não tem jeito, não há expectativa, mas Deus, Ele está falando nessa noite para mim e para você: eis que faço novas coisas. Ou seja, eis que faço tudo de novo, eis que faço novas coisas. Porque Deus, Ele está estabelecendo algo, uma restauração, uma nova terra. E eu quero aqui trazer, apesar do esboço estar grande, mas vou tentar ser bem rápido e objetivo dentro daquilo que o Senhor quer falar. Eu quero trazer aqui alguns tópicos. O primeiro tópico eu quero trazer um novo céu, uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. O primeiro versículo do capítulo 21 vai falar sobre esse novo céu e uma nova terra, aonde João, ele vai iniciar, ele vai falar: eis que vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. Então eu falei desse pintor, a qual ele restaura o quadro. Aqui a Bíblia fala que eis que faço novo todas as coisas. Jesus, Deus, Ele é esse pintor que fez o mundo, que fez a terra e tudo criou. Colocou o homem e deu uma ordem ao homem para que ele dominasse sobre a terra. Porém, o diabo, ele vai ali e vai persuadir aquele homem, conforme eu falei, e ali vai entrar o pecado. Vai entrar o pecado, vai entrar através do pecado a morte, a tristeza. Através do pecado vai entrar angústia, vai entrar o choro. Através do pecado vai vir as consequências dos atos que foi cometido naquele lugar. Porém, Deus, ele começa uma restauração e ele começa a criar um novo céu e uma nova terra. E aonde começa a restauração? Começa lá no Jardim do Éden, quando Deus fala: olha, de uma mulher vai nascer um que vai pisar a sua cabeça. Sabe o que Deus está falando naquele momento? Eu vou enviar o meu filho unigênito, ele vai morrer uma morte de cruz, e nessa morte ele vai trazer a restauração, porque todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai entrar nessa nova cidade, nessa nova terra. E o que vai ter nessa nova terra? Não vai ter choro, não vai ter morte, mas vai ter alegria, vai ter vida. Então Deus vai estabelecer ali sobre a restauração através de Cristo Jesus, um novo céu, uma nova terra, para que nós possamos habitar. Isaías, ele já declarou 600 anos antes. Isaías 65, no versículo 17, ele diz assim: mas o dia do Senhor virá como o ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e aos elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimará, havendo pois de perecer
todas estas coisas, porque possas vos convir, ser em santo tratado e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que o céu em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, seguindo a sua promessa, aguardamos o novo céu e a nova terra que habita a justiça. Pedro também vai declarar, 2 Pedro, capítulo 12 e 13, que ele diz assim, 2 Pedro, desculpa, o que eu li agora foi 2 Pedro, não foi Isaías. Vamos ler Isaías agora, 65, 17. Porque ela que eu crio os novos, porque eis que eu crio os novos céus e a nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65, 17. E 2 Pedro, capítulo 3, 10 ao 17 também, que eu fui ler aqui já anteriormente. Então Deus, Ele estabelece algo para nossas vidas, pastor Rodrigo. Por que nós paramos de falar desse novo céu e dessa nova terra? Estávamos aqui na escola dominical, domingo passado, e falávamos a respeito de mensagens que falavam do Apocalipse, ou falava da restauração da vinda de Cristo. O homem, ao passar do tempo, parece que deixou de acreditar na volta de Cristo. Parece que ao passar do tempo nós vamos vivendo no automático, e as mensagens agora passou a ser mensagens motivacionais, mensagem que traz somente conquista terrena. As mensagens passaram a ser somente para o homem ter, para o homem conquistar, para o homem alcançar. Isso é bom, e eu sei que Deus, Ele faz grandes coisas na nossa vida. Mas o apóstolo Paulo, ele vai falar: ei, essas breves e momentâneas tribulações que vocês estão passando aqui na terra, não se compara com o novo céu, com a nova terra que Deus, Ele tem preparado para o povo santificado, escolhido. Então nesse mundo nós teremos aflição, sim, teremos bênção, sim, também teremos. Deus, Ele faz as nossas vidas prosperar, abençoa, mas isso não pode ser o objetivo maior das nossas vidas, porque se nós estamos somente pensando nas coisas terrenas, pobres, miseráveis somos, porque nós temos que esperar as coisas vindouras, a qual o Senhor tem preparado para a minha vida, para a sua vida. Por quê? Porque somos peregrinos na terra, e um dia retornaremos para a mansão celestial do Senhor Jesus Cristo. A primeira criação, ela foi afetada pelo pecado, mas a nova criação, ela foi restaurada na cruz do Calvário. Ela foi restaurada pelaquele que desceu, se fez homem, carregou aquela cruz, para que hoje nós pudéssemos estar nesse lugar, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. E o interessante, que todos nós pecamos. Romanos vai dizer ali, Pedro, o apóstolo Paulo, ele vai dizer ali em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então todos se tornaram criatura através do pecado. Mas a Bíblia fala que aquele que aceita Cristo como seu Salvador, ele se torna filho por adoção.
e ele pode chamar o Pai de Paizinho, porque há uma grande promessa para nossas vidas. Então eu quero dizer algo para você nessa noite, que Deus colocou no meu coração. Ei, eu sei que você pode estar passando por tribulação, eu sei que você pode estar passando por um momento de tempestade na sua vida, eu sei que você pode estar passando por alguma enfermidade, por algum desemprego, mas eu quero dizer, Deus faz todas as coisas novas na minha e na sua vida. Esse que faz nova todas as coisas, aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Deus está estabelecendo algo na sua vida e falando: filho, fica firme, porque essa breve e momentânea tribulação, ela não vai te destruir, ela não vai te parar, mas algo que eu tenho para você é muito maior, é muito melhor, a qual eu tenho preparado um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra para nossas vidas. Nossa esperança, ela está em Cristo, porque Ele traz uma nova criação restaurada. E o segundo tópico é uma nova Jerusalém. O capítulo 2, do versículo 20, o capítulo 21, do versículo 2 vai dizer: vi a santa cidade, a nova Jerusalém. O que essa cidade representa? O que a cidade representa para nós? Ela representa um povo remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Ela representa o lugar de habitação eterno. Ela representa a cidade perfeita, preparada por Deus. Diferente dessa cidade aonde nós estamos vivendo, dessa terra aonde a violência, a corrupção, a injustiça tem assolado, mas na Nova Jerusalém, a cidade santa, perfeita, ali não haverá ranger de dente, ali não haverá dor, ali não haverá tristeza, ali o próprio Deus enxugará as suas lágrimas, ali não haverá morte, ali não haverá dor, porque nós estamos com o corpo glorificado, aonde alcançamos a vitória em Cristo Jesus. Alcançamos a vitória em Cristo Jesus. Então a Nova Jerusalém vai simbolizar um povo remido. Mas como nós vamos fazer para entrar na cidade santa, na Nova Jerusalém? A Bíblia vai dizer, e Deus do Antigo Testamento, Ele vai trazer, apontando para a restauração da igreja, do povo de Deus. Se você observar o povo de Israel, quando ele está no Egito escravizado, Deus ele vai tirar o povo daquela escravidão em direção a uma terra prometida. Então aquele povo ele vai caminhar, peregrinar pelo deserto. Eles sabiam que estavam ali no Egito, mas ele não era do Egito, ele não pertencia ao Egito. Eles sabiam que estava ali, mas ele não pertencia àquele lugar. Eles estavam escravizados, mas porém chegou a libertação através de Moisés. O povo começa a peregrinar para alcançar Canaã, a terra prometida. E no meio do caminho começa a vir obstáculo, começa a vir problemas, situações. Aquele povo que é separado para alcançar a terra prometida, eles começam a desanimar no meio do caminho. Eles começam a perder a sua força. Eles começam a perder a esperança. Eles começam a desejar retornar, regressar ali para o Egito. Até o momento que Deus manda Moisés separar 12 homens para espiar a terra a qual o Senhor tem prometido. Aqueles homens que vai e olha, volta,
eles veem verdadeiramente uma terra boa, que mana leite e mel. E essa terra é relatada pelo povo. Essa terra é relatada para todos aqueles que estavam ali no arraial. Mas porém aqueles homens, eles não conseguiram enxergar a grandiosidade da promessa a qual o Senhor estabeleceu. Eles começaram a olhar para a dificuldade, para os problemas, e começaram a perecer. Começaram a desanimar, começaram a ficar tristes, achando: eu não vou alcançar, eu não vou chegar, porque não é para nós. Então, dois daqueles homens, ele faz o povo calar e fala: vamos subir, porque Deus, ele prometeu. Se ele prometeu, não adianta, não importa o que se levanta, nós vamos alcançar. Porém, naquela caminhada, aqueles homens não conseguiram mais se animar para alcançar a terra prometida. E no meio do caminho eles ficaram, e eles não conseguiram entrar em Canaã, na terra prometida. Eles ficaram no meio do deserto, pereceram, morreram. Mas Deus, ele conservou com vida, com esperança, Josué e Caleb, e eles herdaram a terra prometida. E o Senhor, ele traz nessa noite para nossas vidas. Deus, ele está anunciando: eu tenho uma nova céu, uma nova terra para você. João, ele já observou, Paulo também, ele viu coisas maravilhosíssimas, a qual ele não conseguiu descrever. João então descreve em Apocalipse algo extraordinário, a qual o Senhor tem para mim, para você. E ele fala: eis que tem um novo céu e uma nova terra, aonde a rua é de ouro e cristal, aonde o muro é de jaspe, coisas maravilhosíssimas que os olhos não viu e nem ouvido ouviu, aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Aleluia. E o relato chegou ao arraial, porém a dificuldade tem assolado a sociedade. O mundo tem vivido no caos, corrupção, violência. E as pessoas não estão mais acreditando, pastor Rodrigo, que existe uma cidade santa, aguardada, esperando para que nós possamos habitar. Porque perderam a visão daquilo que Cristo tem para nossas vidas. Perderam a visão e falaram: não, isso não vai acontecer. Porque minha avó, minha tataravó, os antigos já falavam e nada acontece. Mas Deus fala: filho, eu estou à porta e tenho guardado algo grandioso e maravilhoso para você. Os sinais já estão aí, rumores de guerra, terremoto, peste, já estão assolando a sociedade. E aqueles homens e mulheres que não estão conseguindo enxergar, estão adormecidos, peregrinando no deserto, sem esperança e sem salvação. Pessoas que estão agora vivendo a vida da forma que acha que tem que viver, a forma que acha que tem que fazer. Mas no versículo, no capítulo 8, vai falar que ficarão de fora os fornicadores, os adúlteros, os mentirosos. Mas por que ficarão de fora? Porque perderam a visão daquilo que o Senhor estabeleceu. Olhou a promessa, ouviu a promessa, mas falou: não, isso não é para mim. Porque é terra de gigante, gigante está ali, tentando impedir você de chegar. Os problemas que se levantam como gigante na sua vida, está impedindo você de chegar. A carne que está assolando você para os desejos carnais, estão impedindo você de chegar. E você não consegue mais enxergar a promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você não consegue mais enxergar a cidade nova, a qual o Senhor tem preparado para o lavado remido pelo sangue do Cordeiro. E você fala: isso não vai acontecer. Deixa eu viver minha vida, e quando eu estiver lá com meus 60, 70 anos, eu começo a viver de forma que o Senhor estabeleceu. Mas o Senhor falou nessa noite ao meu coração: eu tenho pressa, eu tenho urgência, porque a trombeta já está próximo de soar. A trombeta
trombeta já está próximo de soar, e aqueles que não estão acreditando na promessa vai morrer no deserto. Vai perecer no deserto. Por quê? Porque não acredita mais nas promessas de Deus sobre a sua vida. Mas Deus hoje, Ele está restaurando a nossa vida, o nosso coração. Deus, Ele está restaurando, porque Ele faz nova todas as coisas na sua vida. Ele faz nova todas as coisas na minha vida. E Ele está restaurando a minha vida, a sua vida nessa noite. E Ele está colocando no seu coração a visão daquilo que Ele tem para você, da cidade a qual Ele já estabeleceu, a cidade a qual Ele já tem falado, um novo céu, uma nova terra, a qual quem herdarão? Aqueles que subirem com Cristo. Eles vão herdar essa terra restaurada, conforme eu relatei na ilustração daquele quadro. Porque João fala, eu vi um novo céu, uma nova terra. E essa terra que João ele vê um povo ali, e ele fala ali, não haverá noite. Por quê? Porque a glória do Senhor está estabelecida naquele lugar. Ele fala que não é o anjo que vai enxugar lágrima, não é alguém que está lá nessa nova terra, é o próprio Deus que vai enxugar as suas lágrimas. E ele fala, ali não haverá mais morte, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais choro. Por quê? Porque Deus está presente naquele lugar. Deus está presente naquele lugar. E haverá uma nova comunhão com Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Aqui vemos o cumprimento do maior plano de Deus: habitar com o seu povo para sempre. Não haverá tempo, não haverá separação, mas haverá habitação com Deus naquele lugar. Uma nova condição de vida, a qual nós teremos nessa nova terra. Deus limpará os seus olhos de todas as lágrimas. Aqui vemos o fim definitivo de tudo o que o pecado produziu. O que o pecado produziu? Morte, luto, choro, dor. Haverá o fim de todas essas coisas. Não haverá mais dor, não haverá separação, não haverá morte, não haverá luto sobre aquele lugar. E um novo povo, estou dando uma acelerada por causa do tempo, um novo povo foi estabelecido sobre aquele lugar. E ao vencedor herdará essas coisas. A nova criação, haverá um povo transformado, e que por vez eles são chamados de vencedores, filho de Deus, santo, remido. Esse povo foi lavado pelo sangue do Cordeiro, transformado pela graça, glorificado na eternidade. Quem é esse povo? É eu, é você, que fomos o quê? Vencedores, filho de Deus, santo e remidos. Por quê? Porque nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, transformados pela graça de Cristo Jesus e glorificado na eternidade. Então estaremos lá adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus. Nós somos esse povo que estaremos junto, adorando nessa nova terra. Um novo corpo e uma nova vida. Não haverá doenças, não haverá velhice, não haverá morte. O corpo será glorificado. Você terá um corpo glorificado naquele lugar. Esse corpo, essa carne, ela será transformada e você terá um corpo glorificado naquele lugar.
nós adoraremos ao Senhor. Por quê? Porque teremos uma nova realidade eterna. Ali nunca mais haverá maldição. Ali nunca mais haverá maldição. Aqui vemos o retorno do propósito original de Deus. 3 coisas acontecerão: viveremos face a face com Deus, reinaremos com Ele e viveremos na luz eterna. A história da humanidade, ela começa lá no Éden, com a queda e a entrada do pecado. Mas a dimensão é muito maior. Por quê? Porque Deus, Jesus Cristo, restaurou todas essas coisas e fez nova todas essas coisas. Um novo céu, uma nova terra. Para muitos que já estavam acontecendo, não havia mais jeito, mas para Deus, Ele está fazendo tudo novo na minha vida, na sua vida, restaurando. Por quê? Porque ali teremos a criação perfeita, teremos o homem ali com um novo corpo, restaurado naquele lugar. O último capítulo da história não é dor, nem morte, é Deus restaurando todas as coisas. Lá no início começa o homem caído, entrando na morte. Em Apocalipse, o homem é restaurado e tendo vida eterna, vivendo aonde? No novo céu, numa nova terra, a nova Jerusalém. Uma nova Jerusalém, a qual o Senhor já estabeleceu para nós, porque aos que vencer herdarão todas essas coisas, a qual o Senhor Ele tem falado. Uma reflexão. Pense por um momento nessa cena. A Bíblia não diz que um anjo iria limpará sua lágrima, mas o próprio Deus. Imagina esse momento, depois de toda a história da humanidade, depois de todas as lutas, depois de todas as dores, depois de todos os funerais, depois de toda a noite em que alguém chorou sozinho, Deus se aproxima, enxuga todas as suas lágrimas. E a Bíblia diz que Ele mesmo enxugará as lágrimas. Talvez as lágrimas de perda que ninguém consegue explicar. Orações que demoraram anos para serem respondidas. Dores que marcaram a alma. E naquele momento, Deus dirá, de certa forma, acabou. Acabou a dor. Acabou o sofrimento. Acabou a morte. Acabou o choro. Porque naquele dia, tudo será novo. Talvez hoje alguém esteja vivendo um capítulo difícil da sua história. Um capítulo difícil da história. Momento difícil da sua vida. Mas o último capítulo da sua história não será escrita pela dor, mas será escrita por Deus. E quando terminar a história, Ele vai declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua parentela: eis que faço novas todas as coisas. Hoje choramos por muitas coisas, mas chegará um dia em que Deus enxugará a nossa lágrima e nunca mais haverá motivo para chorar. Hoje, talvez você está chorando por vários motivos. Eu não sei o motivo que você está chorando. Talvez é uma perda muito grande que nem consegue entender a sua dor. Talvez seja por uma enfermidade. Talvez seja por problemas familiares que você esteja passando. Talvez seja pelo desemprego.
Mas chegará um dia que não haverá mais essa dor, esse sofrimento. Não haverá mais na história da humanidade, porque estaremos